Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre o pé plano. O que que é o pé plano? O que que é a sua causa? Como que a gente trata isso? Fazer uma conversa um pouco mais geral hoje sobre essa doença e se é uma doença. Primeira coisa que o pé plano por si só, ele não é uma doença. O pé plano é um formato do pé, que geralmente envolve o calcanhar apontado para fora, a parte do meio sem arco e a parte da frente apontado para fora. Então, ter o pé plano normalmente é só o formato, que é um formato que gera alguns problemas, como sobrecarga na parte de dentro. Mas quando o paciente não tem sintomas, quando as pessoas não têm nenhuma limitação, não tem nenhuma queixa, a gente acaba não fazendo nada. Por isso que em crianças que têm esses formatos de pé, e mesmo adultos que têm esse formato de pé, a gente não indica palmilha, a gente não indica fortalecimento, a gente não indica nada. A gente só começa a pensar em fazer o tratamento desses pacientes, dessas pessoas, quando começa a ter sintomas de dor, de limitação de movimentação, de dificuldade de fazer exercício, de cansaço. Aí a gente tem que pensar que a gente tem que mexer nesse pé, que o formato está gerando uma sobrecarga e a gente tem que tratar isso. Então, o que ele gera de sobrecarga? Ele gera uma sobrecarga quando a gente olha o pé de frente, pelo calcanhar está apontado para fora, pela parte da frente do pé está apontado para fora também, ele gera sobrecarga em todas as estruturas que estão aqui na parte interna. Aqui atrás da perna e até vindo o pé, a gente tem tendão tibial posterior, que é muitas vezes sobrecarregado, a gente tem o ligamento deltoide e o ligamento mola, muitas vezes se sobrecarregam. Às vezes o paciente tem dor na face lateral por sobreuso dos fibulares para diminuir a parte interna, eles acabam sobrecarregando a externa, uma dor compensatória. Às vezes tem uma dor aqui na frente da fíbula, que a gente chama de impacto subfibular. A gente tem que avaliar também se a deformidade corrige, então se o calcanhar, dependendo do posicionamento, a gente consegue colocar ele debaixo da perna, ou se ele mantém sempre para fora, se o paciente tem dor ou não para mexer o tornozelo nas laterais, inclinado e para cima e para baixo, para a gente ver qual que é a qualidade da articulação, como está a qualidade do tendão, como está a qualidade dos ligamentos do paciente. E a partir daí, a gente vai pensar qual o tratamento que a gente vai fazer. A gente pode começar o tratamento com o uso de palmilhas e de fisioterapias. As palmilhas vão ajudar a gente a realinhar o pé. Então, a gente vai tentar trazer o calcâneo que está apontado para fora, o pé que está apontado para fora, para debaixo, o calcanhar para debaixo do tornozelo. A gente faz isso com palmilhas que vai levantar a parte do meio do pé e com unhas na parte de trás e na parte da frente, para a gente tentar deixar o pé mais reto. Isso vai depender da palmilha muito, o quanto o paciente atura de correção, para ver quando que a gente consegue ver. A gente pode fazer fortalecimento quando o problema está na fraqueza do tibial posterior ou quando está tendo sobreuso dos fibulares. Em alguns casos, o paciente acaba não melhorando, infelizmente, com o tratamento não cirúrgico e a gente tem que pensar em cirurgia. A gente tem dois grandes grupos de cirurgia. As cirurgias que a gente faz cortes dos ossos, mas preserva a movimentação, e a cirurgia que a gente foca em colar os ossos, a gente tira um pouco a movimentação. Tem que ser avaliado caso a caso para ver qual das duas a gente tem que fazer. Às vezes a gente faz associações de duas, às vezes a gente associa procedimentos que a gente chama de partimose, que é reconstruções ligamentares, transferências de tendões, para conseguir corrigir melhor essa deformidade, realinhar melhor o pé e deixar um alinhamento mais adequado e diminuir a dor. O pós-operatório dessas cirurgias variam muito entre uma e a outra, mas em geral a gente deixa com o uso de botinha por 8 semanas, sem 2 sem pisar. Pode ser mais tempo, a depender do caso. A gente tende a começar com a fisioterapia com 2 semanas e o protocolo de fisioterapia vai variar conforme a cirurgia que foi feita. E nesses casos, os pacientes tendem a melhorar a dor e ficar sem dor após a cirurgia e ter uma qualidade de vida melhor. Que o foco nosso com a cirurgia realmente é isso: realinhar o pé para deixar o paciente com uma qualidade de vida melhor e com menos dor. Espero ter ajudado, espero ter explicado bastante de pé plano para vocês e ter tirado as dúvidas iniciais. Qualquer outra dúvida, marque uma consulta para a gente conversar um pouco melhor sobre o seu caso. Obrigado.